Obrigado. Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Eduardo, é com a palavra. Amém. Uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. O Pastor Eduardo vai ministrar o nosso coração hoje. Deixa Deus te usar. Bom dia, igreja. Graça e paz, tudo bem? Ixi, tá tudo bem? Amém, graças a Deus. Que bom estar na casa do Senhor. Que bom estar buscando o Senhor num domingo, no primeiro dia da semana. Um dia de descanso. Fale assim para o seu irmão, hoje é um dia de descanso. Mas não é para parar. É um dia para descansar, mas não é um dia para parar. Nós estamos hoje aqui, um dia de folga, mas no mundo espiritual não para. Nós estamos aqui, mas o diabo, você acha que o diabo está tirando folga hoje? Você acha que é domingo para o diabo hoje? Falando, hoje eu vou parar de atentar eles. Claro que não. Enquanto dormimos, enquanto trabalhamos, enquanto cultuamos, o mundo espiritual não para. Então nós temos que entender o que? Se o mundo espiritual não para, nós também não podemos parar. Então você vai falar assim: eu não posso parar. Eu não posso, igreja. Eu não posso parar, porque tudo que eu faço atinge a minha família. E quando eu decidi vir para Piracicaba, quando Deus falou comigo, eu vim para Piracicaba, eu vim sozinho, a minha família veio junto. Então tudo que fazemos atinge nossa família. Se hoje nós ganhar um 10 milhõezinho aí na conta e começar a passear e eu vou sozinho, a família vai junto. Mas também, se eu perder tudo e ter que voltar para Boituva, não, né? Eu vou sozinho? Não, a minha família vai junto. Então eu não posso parar, igreja. Nós não podemos parar. Então esta manhã o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. E quero que você entenda que nós devemos todos os dias estar em movimento. Nós estamos numa igreja em movimento. Uma igreja que não para, uma igreja que cada dia está se renovando, né? Ontem eu vim buscar a Duda aqui na igreja, era 1h30 da manhã, e ela toda feliz que tinha ido para São Paulo, junto aí com Legacy, né? Foi bênção demais. E ela falou assim para mim: pai, eu fiquei chateado. Eu falei, meu Deus. Ela falou, nós saímos antes de acabar o culto lá, eu queria ficar até o final, eu queria mais. E eu me alegrei, porque quando eu decidi vir para cá, era não só para mim, mas era para minha família estar num lugar aonde não para, uma igreja que não para, uma igreja que cuida, uma igreja que transforma. E você está num lugar que não para, uma igreja que não para, em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O que dá para entender isso? Se eu ficar parado, nada vai acontecer. Se eu andar somente na presença do Senhor, nada vai acontecer. Eu preciso correr, eu preciso usar força. Se eu estiver desanimado, eu preciso buscar força. Em qual lugar, pastor? Dentro do seu quarto, num lugar de intimidade, onde Deus vai falar: levanta, filho, eu estou com você. Mas eu não posso parar, eu não posso ficar olhando e falar assim: vai, mulher, você buscar por mim, vai você na igreja. Os homens aqui da igreja estão aprendendo, nós vamos, né? Nós somos hero. Nós precisamos buscar, nós precisamos ser os sacerdotes de casa. Mas em outra igreja, não aqui, os homens falam para as mulheres: vai buscar, vai na igreja. Será que as nossas mulheres é a sacerdotisa de casa?
Nós não podemos parar, homens, nós não podemos parar, mulheres, porque o reino do céu nós precisamos buscar em força, não é parado, não é pensando, não é somente no meu trabalho. Mas eu sou esforçado, o meu trabalho não está deixando eu buscar o Senhor. O trabalho passa, igreja. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, mas o reino de Deus não passa. Deus te chamou para fazer a diferença, não parado, mas em movimento, em buscar, em mudar a história. Eu olho para minha família, está parado. Se a família está parada, é porque você está parado. Então nós precisamos mudar, precisamos olhar além. Lá em 1 Samuel 16:11 diz assim, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se o jovem? E disse: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Sabe quem falou essa frase? Foi o pai de Davi. Tudo bem, nós podemos olhar e ele com carinho falou assim, falta o meu menorzinho. Será que ele olhou e falou assim, não, falta o meu bebê? É desse jeito que minha mãe chama o caçula lá de casa, o meu bebê. Será que ele falou com carinho? Mas quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou assim, até o pai estava rejeitando Davi. Primeiro, se vai ter uma festa na casa, o sacerdote estava na casa, foi convidado todo mundo mundo estava ali, menos o menor, menos o menorzinho. Igreja, eu sou o filho do meio, né? Não sou o primeiro nem o último, sou o do meio. E muitas vezes eu sofri dentro de casa uma rejeição. Agora eu fico imaginando Davi sendo rejeitado numa festa, aonde todo mundo estava na festa, menos o menorzinho. Eu não sei se você já ouviu esse termo, eu não sei se já trataram você como menor, como esse não vai conseguir, você não vai alcançar, você não é nada, o seu irmão é melhor, a sua irmã é melhor. Ainda bem que você casou com uma mulher boa, porque você casou com um homem bom, porque você. Palavras que são lançadas na nossa vida, e com o tempo paralisa. Davi não estava no meio daquela festa. Continua dizendo assim, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Portanto, não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Enquanto estava tendo festa, Davi não estava parado. Davi tinha uma missão de ser pastor de ovelha, e ele estava executando. E olha que interessante, mesmo sendo chamado de menor, mesmo sendo excluído, ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor não chegar. Ninguém vai sentar na mesa, ninguém vai viver o sobrenatural na sua casa enquanto você não chegar, enquanto você não começar a agir e começar a fazer aquilo que Deus te chamou. As coisas estão paradas no seu trabalho, na sua casa, é porque você parou de se movimentar. Movimentar espiritualmente, igreja. Não é vir para a igreja, o vir para a igreja é fácil. Agora, se movimentar em espírito, em buscar, em estar em comunhão. Davi ali estava rejeitado, mas o profeta disse: enquanto ele não chegar, não vamos sentar à mesa. Enquanto o menorzinho não chegar, nós não vamos fazer festa nesse lugar. Eu tenho certeza que esta manhã nós vamos sair daqui, nós vamos fazer festa. Sabe por quê? Porque o menor aqui será o maior no reino do Senhor, em nome de Jesus. A rejeição que pessoas te deram em igreja, em ministério, em casa, em trabalho, na escola,
em todos esses lugares aonde trataram você como um ninguém, hoje Deus está dizendo assim, ó, enquanto eles acham que você não é ninguém, eu sei do seu potencial, eu sei aonde eu vou te levar, eu sei quantas vidas você vai alcançar, eu sei quantas pessoas você vai evangelizar, não através de palavra, mas através de atitude. Nós somos diferenciados, igreja. Nós fomos chamados para mudar gerações. E nós estamos aqui para isso. 1 Samuel 17, 33. Aleluia. Pulei um aqui. 1 17, 15. Mas Davi, olha que interessante. Davi foi chamado para ser pastor de ovelha do pai. Ele foi escolhido porque cuidar de ovelha naquela época não era nada. Tipo assim, você vai para a guerra, você vai lutar, vocês são fortes. O alimento melhor vem para os mais fortes na casa de Jessé. O tratar era melhor para os mais velhos, os fortes, que ia lutar, né? Ia ser guerreiro. Aí Davi nasceu, e eu, pai? Conjecturando com você. E eu, papai, o que eu vou fazer? Aí o pai falou, peraí, deixa eu ver, você não tem postura de guerreiro? Você não consegue ir para uma luta? Peraí, vai cuidar das ovelhas. Fique lá. Muitas vezes excluído. Fique lá. Mas num lugar onde as pessoas não viam o que ele vivia. Lugares onde os irmãos estavam no meio de guerreiros, estava do lado do rei, e Davi estava no meio do pasto, pastoreando as ovelhas. Enquanto muito não dava valor para aquele serviço, ele estava fazendo com excelência. Sabe o que eu quero te dizer? Não importa que ministério você sirva aqui na igreja, não importa o lugar que você está, mas aonde Deus te colocou, faça, mas faça com excelência, não para agradar pastor ou ministério, é para agradar a Deus. O pai não via o que Davi fazia lá naquele lugar. O pai não via o quanto ele matava leão, quando os leões vinham para tomar as ovelhas do pai. O pai não via quando o urso vinha para matar. Ninguém via, mas Deus estava vendo. E Deus tem visto o que você tem sofrido. Deus tem visto o quanto você tem buscado no seu oculto. Talvez você fale, está demorando. Está demorando para acontecer algo na minha vida. Calma o seu coração, porque aquilo que você está vivendo no oculto vai ser exposto para todo mundo ver. E quando todo mundo vê você, vai falar, da onde veio essa força? Como que ele conseguiu? E você vai olhar e vai falar assim, a minha força veio do Senhor. A minha força veio do Senhor. Você acha que Davi tinha postura para matar um leão? Fisicamente ele tinha força para matar um urso? Talvez você olhe e fale assim, como eu queria estar pregando ali, mas eu não tenho tanto conhecimento. Ei, o conhecimento não vem do homem, o conhecimento vem de Deus. Quando você está disposto, você vai em lugares aonde homem nenhum vai conseguir enxergar que você possa alcançar, porque quem te leva não é homem, mas sim é Deus. Então ele tinha uma missão. A missão dele era cuidar das ovelhas do pai. Ele estava no pasto. Mas então chega Samuel e unge ele. Então a partir daquele momento ele se tornou um ungido do Senhor. Ele se tornou rei. Ele se tornou um ungido do Senhor. Muitas pessoas querem pular da etapa, né? Eu fui ungido, agora eu sou pastor. Não, a unção precisa vir de Deus primeiro. A unção, eu preciso ter unção. O que é ter unção? É ser obediente, é ter amor, é viver uma vida de intimidade com o Pai. É algo diferente, não é cargo, mas é uma unção. Davi era ungido agora. Davi agora tinha uma unção diferente. E foi ungido perante aqueles que não davam nada por ele, perante o pai, perante os irmãos. Como será que foi a fisionomia do pai e dos irmãos, olhando um homem de Deus, falando assim, Deus mandou aqui somente para te ungir, o menor, aquele que não servia para nada. Deus mudou a história de Davi. E no 1 Samuel capítulo 17, 15,
Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. O que aconteceu? O espírito que entrou em Davi do Senhor automaticamente saiu do rei Saul. O espírito de Deus sai do rei Saul e entra o espírito que fica acomodando, acomodando o rei Saul. Ele não tinha paz. Então alguém chegou e falou assim: eu conheço alguém que toca uma harpa, que vai trazer paz para você. É um dos filhos de Jessé. Ele falou: manda buscar Davi. Agora Davi não é somente mais pastor de ovelha, ele subiu de cargo. Agora ele é um levita do rei. Ele tem um cargo diferente. Agora ele mudou o status. Então a palavra do Senhor diz assim: que ele ia lá, passava o dia, mas ele voltava a cuidar das ovelhas do pai. Sabe, igreja, muitas vezes a gente recebe algo um pouquinho além. Eu virei pastor, não vou lavar mais o banheiro. Claro que não. Eu sou pregador, eu não vou mais ministrar para o Kids. Eu agora... Não. Lembra, o menor vai ser o maior, lembra? Nós precisamos servir e não ser servido. Jesus veio para servir a Ele. Jesus veio para nos servir. E Ele serviu com a sua própria vida, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Davi não esqueceu. Davi cantava, tocava lá para o rei, mas quando dava o tempo ele voltava para o pasto. Ele voltava para o lugar aonde ele tinha intimidade com o Senhor. Ele voltava a fazer aquilo que Deus ordenou para ele fazer. Ele nunca deixou de viver uma vida de intimidade com o Senhor, porque toda vez que ele estava no pasto, ele tinha intimidade com o Senhor. Porque nós vamos ver que ele fala assim: quando eu estava lá, ele falou para o rei, né? Quando eu estava lá e os ursos veio para pegar. Quando eu estava onde? Quando eu estava no pasto. Quando eu estava na intimidade. Quando eu estava em comunhão com o Senhor. É dessa parada que Deus está falando. Talvez nós estamos num movimento aqui na igreja, mas paramos de entrar no quarto na intimidade. Paramos de buscar um tempo com o Senhor e falar: Senhor, lembra de mim, lembra daquela conexão que nós tínhamos. Nós precisamos estar em atividade, não somente na igreja, mas dentro do nosso quarto, na intimidade com o Pai. Davi em nenhum momento falou assim: agora que eu estou em outro patamar, não vou voltar mais para aquele pasto, pegar carrapicho, pisar no cocô. Não, ele voltou, porque ele sabia que lá ele vivia algo diferente, ele vivia algo de intimidade. 1 Samuel 17:33. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra o filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas de meu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua mão. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpe até matar. Ele não pega pau, ele não pega espada, ele não pega, não, ele pega pelas mãos mesmo. Ele pega para lutar, ele pega com a força. Sabe por quê? Porque é a força que Deus deu para ele. Pastor, eu não tenho ferramenta. Não, a ferramenta está em você. Deus colocou em você a visão, o entendimento. A força vem do Senhor, mas é através de você. Mas nós precisamos voltar para o pasto. Nós precisamos voltar no lugar onde Deus nos chamou. Nós precisamos voltar no lugar onde nós tínhamos intimidade com o Senhor, para viver o sobrenatural. Continuando, 36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Sabe o que fez Davi enfrentar aquele gigante? Não era ver um exército parado lá e não querer lutar com medo, mas quando ele escuta que aquele filisteu estava indo contra o nome de Jesus, contra o nome de Deus, quando estava afrontando a Deus. Enquanto eu e você está parado,
Pessoas estão sendo tomadas à força por Satanás. Pessoas, vizinho, parente, está sendo morta espiritualmente porque nós estamos parados. Então, com essa palavra dessa manhã, faça igual Davi fez. Escuta, olha, esse Satanás não vai mais roubar ninguém perto de mim, porque a partir de hoje eu não ficarei mais parado. Eu vou ser ativo, eu vou catar pela juba. Se tiver que bater, eu vou bater espiritualmente. Se for preciso matar, eu vou matar, mas eu não vou ficar parado. Nós não podemos ficar mais parados. Está na hora de movimentar, está na hora de mudar. E Davi viu aquele exército e falou: não, eu vou encarar. E foi lá e matou. E o nome do Senhor foi glorificado através de Davi. Se alguém chegasse naquele momento lá e olhasse para aquele exército, Saul, quando é escolhido, a Bíblia fala que ele era o homem maior entre todos o povo. Então vamos falar aí que ele tinha mais de 2 metros de altura. Davi tinha o seu 1,75, 1,65, né? Mais ou menos assim, o padrão de 1,70. Então, imagine a situação, você olhando para todos aqueles guerreiros fortes com medo daquele gigante. Imagine muitas pessoas tendo teologia. Imagine muitas pessoas sabendo a palavra do começo ao fim, mas parado. E você às vezes comendo ainda, tomando leitinho, mas cheio do poder, cheio da unção, porque não é a palavra, mas sim é aquele que fez a palavra. Não é o que está escrito, mas é aquele que escreveu que vai te usar. Então você tem que olhar e falar assim: eu posso, porque quem está em mim é maior do que o que está no mundo. Davi foi e fez, não esperando da força dele, mas sabendo que tinha um Deus sobre a vida dele, que não ia parar, que não ia deixar ele passar vergonha. E você e eu nunca vamos passar vergonha quando Deus está à frente. Eu já vivi situações muito difíceis, aonde eu falei: eu não vou conseguir, mas Deus colocou palavras certas, Deus colocou pessoa certa no meu caminho. Então você não pode ficar parado, eu não posso ficar parado. 2 Samuel 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi agora é rei. Davi agora não tem somente a unção, mas tem a função. Agora ele é visto como um rei, ele está sentado no trono, a coroa está sobre ele. Davi agora não é, muito menos não pode ficar parado, porque um rei tinha que estar à frente da batalha. O rei, que era aquele que dava ânimo e falava para o povo: vamos avançar, vamos avançar. Davi agora era um homem visto por muito tipo assim: esse é o cara. As pessoas não olhavam mais ele como um menorzinho, as pessoas não olhavam para ele como aquele que ficava no pasto de qualquer, não, agora olhava ele como uma autoridade. Mas a palavra diz que na primavera era a época em que os reis saíam à frente da guerra. Versículo 2: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar e saber quem era ela. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Emitita. Ele não era para estar parado, igreja. Davi não era para estar naquele lugar. Davi era para estar à frente de uma batalha. Davi agora era rei. Davi agora era um comandante. Davi não era para estar naquele lugar. E um lugar, uma manhã, apenas um dia. Talvez você fale: mas é só um dia, eu vou parar somente um pouquinho. Foi um dia, foi uma parada. E
Davi viu o que não era para ver. Quando paramos e não fazemos aquilo que Deus está chamando nós para fazer, por exemplo, era para vir na igreja de manhã, eu falar, eu não vou vir na igreja de manhã, eu vou na feira comer um pastel. Vai sozinho, chega lá, alguém te ofende, você sai no murro, você mata alguém e vai preso. Não era para você estar lá, era para você estar aqui ouvindo a palavra. Quando Deus te chama para fazer algo, não deixe para amanhã, não pare. Davi não era para estar naquele terraço, mas ele estava. Davi estava parado. Davi não estava executando aquilo que era para ele fazer. Olha que diferença. Quando era do pasto, ele saía lá da casa do rei, corria lá, talvez de a pé, talvez com uma mula, mas ele não pensava duas vezes. Agora que ele era rei, que precisava estar à frente, vou tirar uma folga hoje. Hoje eu vou tirar uma folga. Nessa folga, o mundo espiritual não para. O diabo não para. Quando você para, o diabo vem em cima. O diabo colocou uma mulher e não era feia. Porque quando o diabo vai colocar algo na nossa vida, ele não vai colocar coisas que não vai encher os teus olhos. Por isso que nós não podemos parar. Por isso que nós precisamos estar todo dia em atividade, buscando, porque o diabo não para. E Davi parou, e nesse momento quase morreu. Davi nesse momento era um rei, era um cara escolhido, mas ele começou a crescer os olhos, se deitou com Batseba. Quando ele viu que ela estava grávida, mandou chamar manda o marido dela para cá, porque eu preciso que ele se deite com ela, porque para enganar ele, falar que o filho é dele. E Urias não veio, mas não se deitou com a mulher. E ele ficou apreensivo, porque quando você faz algo fora do ministério, fora da vontade do Senhor, você tenta cobrir, jogar embaixo do tapete, fazer algo com a sua própria força. E Davi tentou esconder aquilo que ele tinha feito. Ele tentou, com as suas forças, eu vou tentar esconder. E naquele momento, ele viu que não tinha jeito. Então ele mandou matar um cara que era adorador, um cara que buscava, agora estava matando as pessoas por um erro dele, por estar parado. Aí matou, falou, opa, eu sou o rei. Acabou o problema. Começou os problemas. Quando estamos parados, não fazendo a vontade do Senhor, em vez de acabar os problemas, começam os problemas. E ali então começou a ter muitos problemas. O filho que ele teve com Batseba morreu. Já começou ali. O outro filho dele queria tomar o reinado dele, perseguiu ele teve que fugir. O outro filho se deitou com todas as mulheres dele na luz do dia, e as coisas começaram a acontecer. Quando o pai está parado, a família é atingida. O outro filho estrupa a sua própria irmã. Começou a virar algo muito difícil. Aquele que era o menorzinho, que foi escolhido, que tinha unção, que virou rei, agora estava numa situação difícil, porque abandonou o pasto, porque ficou parado. No momento que era para estar agindo, estava parado. As coisas não podem ficar paradas. Nem o microfone não vai me parar essa manhã. Mas eu quero dizer para você, Davi então agora, ele se viu derrotado. Ele se viu machucado. A família foi atingida. A família dele foi atingida por uma atitude dele, por uma atitude que não era para estar ali, igreja. Eu não sei, muitas vezes a gente, para tomar uma decisão, igual o pastor fala, quando vai comprar alguma coisa, não compre na hora, deixa passar uns dias, né? Estou precisando de um tênis, vou lá ver, deixa passar, passa 2 dias, fala, eu não precisava do tênis. Isso no tênis. Mas tem decisões da nossa vida que não precisa você tomar na hora. Espere, ore, busque no Senhor, deixa Ele te dar direção. Quando pessoas me procuram e falam, pastor, eu preciso tomar uma decisão, como que eu vou saber que é de Deus? Falei, quando você sentir paz. Sentiu paz, Deus está no negócio.
Quando você não sente paz, sai fora. Davi se viu agora fugindo, se viu agora num momento difícil da vida, estava derrotado. Talvez ele pensava assim: meu ministério acabou, meu reinado acabou, tudo foi mudado, por que eu fui fazer isso? Talvez você entrou essa manhã dizendo assim: olha, eu nunca fui aceito em casa, nunca fui aceito no trabalho, na escola nunca ninguém me aceitou. Você acha que vão aceitar eu dentro dessa igreja? Você está no lugar certo, porque aqui Jesus morreu por mim e por você, e Ele quer te dar vida, e vida com abundância. Não interessa o que os outros falaram, não interessa o que você fez, não interessa como você chegou, interessa que você volta para o pasto, aonde você tinha intimidade, e fala: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso viver algo novo, eu preciso ter intimidade com o Senhor. No Salmo 51, nossa, se você tiver a oportunidade de ler o Salmo inteiro, você vai ver um cara arrependido, você vai ver um cara se derramando na presença do Senhor. Porque quando erramos, não é o pastor que vai mudar, não é a irmã, não é a esposa. O único que pode nos perdoar é Deus. Então Davi, ele viu que não tinha mais jeito, ele errou mesmo. Em nenhum momento ele se faz de coitadinho falando: foi fulano, se eu estou nessa situação aqui porque fulano, não, sou eu, o erro é meu, eu errei, eu preciso mudar. Então eu separei um versículo aqui do Salmo 51. Chegar na sua casa, lê o Salmo inteiro, se prepare para chorar, porque ali tinha um cara arrependido. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades, e leva-me do meu pecado. Lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detesta. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. Ali ele abriu o coração e falou: Senhor, eu deixo para o Senhor, eu me arrependo, tudo que eu fiz errado, eu quero voltar para o pasto. Eu quero voltar para o pasto. É no pasto que eu vivi intimidade. Não é com coroa na cabeça, não é na frente de um reinado, mas é no pasto que eu vivia o sobrenatural do Senhor. É lá que eu preciso voltar, porque eu preciso ter intimidade com o Senhor. E Deus olhou para ele, em Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, e sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Sabe o que isso quer dizer? Ele se arrependeu, ele se tornou segundo o coração de Deus. Ele foi um cara que Deus olhou e falou assim: eu apago todos os seus pecados, eu apago tudo que você fez, venha, você vai ser referência para mim. E sabe o que aconteceu com o segundo filho dele, com Batseba? Se tornou um rei chamado Salomão, um rei forte, um rei sábio. Foi apagado tudo que ele fez, foi apagado tudo que ele tinha feito de errado. Se coloque de pé, se coloque de pé. Sabe por quê, igreja? Porque aquele homem que começou bem no pasto se perdeu na coroa. Se começou bem no ministério, eu vou trazer aqui para o nosso ministério, eu vou trazer para a igreja. Eu, quando comecei o meu ministério, eu era um bom cara crachá. Eu ficava na porta recebendo todo mundo, cara crachá. Eu amava aquilo que eu estava fazendo. Era muito bom naquilo que eu fazia. De repente, abri uma célula em casa, que era um GC. Comecei a ministrar, tinha dia que era só eu e minha esposa. Mas eu fazia porque Deus tinha propósito na minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não sei por onde você começou o seu ministério.
Eu não sei aonde você começou o seu ministério, mas não é porque você recebeu um cargo a mais que você está perdendo a intimidade. Volta para o pasto. Volta para o lugar aonde você tinha intimidade. Volta para o lugar aonde você falava com Deus. Volta para o lugar aonde você matava urso, aonde você matava leão. Volta, porque Jesus está com saudade de você. A sua família depende da atitude sua. Toda ação que você tem é uma reação na sua família. Tem filhos aqui buscando como eu queria que meu pai mudasse, como eu queria que a minha mãe mudasse. Está na hora de mudança. Está na hora de olhar e falar assim: o que eu fiz no passado, Deus me perdoou. Eu acabei de tomar Santa Ceia. Deus me renovou. Eu preciso ser um novo homem, uma nova mulher. E sabe da onde Jesus veio? Sabe a descendência da onde Jesus veio? Do rei Davi. O nosso Salvador saiu daquele homem que por algum momento se perdeu no meio do caminho, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso? Um coração ensinável, um coração de arrependimento, um coração que transformou não somente a vida dele, mas a minha e a sua vida. Através desse homem, Jesus veio para mudar a minha e a sua história. Através de você, tem muitas vidas que vão ser restauradas em nome de Jesus. Nós não podemos ficar parados em nome de Jesus. Em nome de Jesus.